Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Graças a Deus, né? A gente ainda se encontra aqui nessa realidade física, né? Que a gente conhece como Terra. Estamos aqui, tá, pessoal? Experienciando, experimentando essa realidade, né? Para que a gente possa expandir a nossa consciência, tá? É preciso expandir a consciência. Então, está acontecendo muitas coisas, tá, pessoal? Coisas boas, coisas ruins, tá? Porque aqui nessa realidade existe a dualidade, né, pessoal? Então, a gente está acontecendo, então a gente presencia tanta boa quanto a mal coisa aqui nessa realidade, que são energia, tá, pessoal? Tudo é energia. E tudo pode permear o nosso campo mental, né? Relembrando aqui, para aqueles que são novos, não sabem o que eu estou falando, né? Para alguns psicólogos também, terapeuta, tá? O nosso campo mental é um campo etérico de energia. Por que é de energia, pessoal? Porque o nosso pensamento que a gente criamos é energia. Se a gente vai falar aqui, é energia. Esse pensamento, você vai se comportar nessa realidade, é energia. Então, por isso que ele é um campo etérico, né? O mental, o campo mental, que ele abrange o campo também emocional. Por quê? Porque quando é produzido um pensamento, uma energia, vai fazer efeito na emoção, na sua alma, o qual ela vai transmitir para o seu corpo alguma coisa, tá? Então, por isso que a pessoa está com muitos pensamentos, a emoção dela fica acelerada, ela fica na ansiedade, entende? Então, essa é a área que os psicólogos, terapeutas trabalham, tá, pessoal? É essa área aí. É uma área que não é visível, tá? Vou mensurar. Você vai mensurar o comportamento, a linguagem, a fala dele. É o comportamento que ele está emitindo, porque você não consegue mensurar o campo mental, a não ser através desse comportamento. Entende? Não está no cérebro. Você vai fazer radiografia, vai olhar, você vai ver, tá? Você só vai ver raios, sinapses dentro do cérebro, que é a energia que o campo mental está transmitindo para o cérebro. Entende? Entende, pessoal? Por isso que teve alguns tempos aí, tá? Que o, os psicólogos antigos, né? Ele é uma pessoa, estava com um pensamento que às vezes até era autodestrutivo para ele e para as outras pessoas. O que é que eles faziam? Eles faziam aqueles cirurgia lobotomia. Você já viu falar sobre isso, pessoal? Ele tira a parte do cérebro, tá? Que tem conexão com a nossa emoção, o nosso agir aqui nessa realidade. Então ele tirava aquela parte do cérebro, por mais que o cidadão estivesse ali pensando, com vontade, ele não conseguiria colocar nessa realidade, tá? Você já estudou sobre isso, tá? Eu estudei muito sobre isso lá na faculdade, né, de psicologia. Então fazia lobotomia. Então como é que a pessoa ficava? Ficava sem reação, então sem emoção. Mas a consciência dele estava ali, o campo mental dele estava ali, estava querendo agir, estava, mas ele, ó, por quê? Ele precisa do cérebro para reagir nessa realidade, aonde foi tirado, né, a parte
que a pessoa age aqui. Então, por isso que ficava assim, ó, igual um zumbi parado, a pessoa. Ah, entende, pessoal? E é assim que o inimigo quer transformar todo mundo, tá? É tirar a emoção, matar a alma dessas pessoas para essas pessoas virarem zumbi aqui, tá? A maioria vai ficar assim, ó, igual um zumbi por aí, sem emoção, sem. Porque o que faz a gente, como é que se diz, pessoal? Agir aqui na realidade, interagir, é a emoção, pessoal. Tá? Eles estão até com um plano de passar essa, como é que se diz, o seu campo mental, as suas emoções, para um corpo sintético, um corpo de robô. Então a sua consciência vai ficar presa nesses corpos de robô sem, sem consciência nenhuma, sem reação nenhuma, sem emoção nenhuma. Então você vai agir como um robô. Por isso que tem muita gente que vai desejar a morte, tá, pessoal? Porque quer sair da prisão que se meteram. E isso, tá, pessoal? Ele vai convencer em pessoas, tá? A fazer isso, porque a pessoa quer viver eternamente nessa realidade, então o cidadão está com algum problema, então ele vai colocando uma parte de robô, aqui tem um jeito para você, ó. Aí coloca isso. Aí coloca esse chip aí. E aí por aí vai, tá? Quando vê o cara tá um robô para ele não morrer nessa realidade. Entende? Isso vai acontecer, tá? Muitas almas, muitas consciências vão ficar preso em um corpo de robô. Ele não morre, tá? Porque o nosso corpo físico aqui é temporário. A consciência, ela só vai deixar o corpo quando a gente morrer, desprender do corpo. Por isso que o corpo foi feito temporariamente. Não foi para a gente permanecer aqui, tá, pessoal? Mas alguns vão convencer, tá? Muitas pessoas disso, tá? E aí? Vai ficar preso. É uma prisão eterna, tá? É igual o ciclo que a pessoa tá. Então, o que é que acontece? A pessoa vai para o mundo espiritual mais baixo, umbral, depois ele pode reencarnar de novo. Então, o ser humano ficava nesse ciclo. E talvez esse ciclo ele não passe mais por causa disso, tá? Entende, pessoal? Então, por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que eu estou falando é da personalidade inferior do homem inferior. Você sabe o que é a personalidade do homem inferior, pessoal? Entende? É esse homem aqui, tá? Por exemplo, eu, Samuel, tá? Eu, para me identificar nessa realidade, eu estou agora no avatar que se chama Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Entende? Então, a minha consciência tá aqui, ganhou um nome, um avatar, que se chama Samuel. Então, estou usando aqui temporariamente esse avatar, esse corpo. Quem é que está usando? Quem? A minha consciência. Entende? Mas eu sou esse corpo, pessoal, essa personalidade, esse Samuel aqui, não. Eu me identifico nessa realidade assim, mas o meu ser verdadeiramente não é esse. Isso é só a imagem daquilo que é trazido do meu espírito. Entende, pessoal? E por isso que a gente faz de tudo para não perder esse corpo, essa personalidade. Por isso que quando a gente vai dizer a gente vai morrer, então vai morrer quem? Vai morrer esse avatar, a personagem. Mas
a alma, a identidade da pessoa verdadeira não vai morrer, pessoal. É isso que algumas pessoas têm que entender, tá? Mas isso aí vai ser com o tempo para você desprender do seu homem inferior, desse homem aqui do ego, que é um homem do desejo, o homem que deseja as coisas, tá? Que é chamado do ego, ego desejoso, tá? Então esse é o homem, tá? E daí que vem o nosso tema, o que é o egoísmo humano. O egoísmo, então daí que vem. Então, quando a gente não está totalmente equilibrado, né, é o que as escrituras, os apóstolos vêm trazer para equilibrar esse homem do desejo, para que surja o homem espiritual, e o homem espiritual ele tem a primazia, o domínio das coisas, tá? Essa é a guerra, tá? Foi o que Paulo falou, ele luta, né, contra o desejo dele, então, aquele homem do desejo. Então, ele era espiritual, mas estava tendo uma luta. O que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, essa luta com esse homem espiritual e com o homem inferior. Todos que são espirituais passam por essa luta. Eu, você, tá? Você tá passando por essa luta, pessoal? Por quê? O homem do desejo quer fazer algo aqui, pessoal. Aqui dessa realidade. Então, esse homem carnal aqui, Samuel, tá? Não pense que ele é santinho, não, tá? Não pense que ele é santinho, não, tá? Esse homem Samuel aqui não é santinho, tá? E o homem espiritual, agora o meu homem espiritual, minha essência, quer fazer outra coisa, quer agradar as coisas espiritual, fazer as coisas elevadas. Mas pensa que para eu não ter uma luta comigo mesmo, eu tenho uma luta comigo mesmo, pessoal. Porque esse homem do desejo aqui deseja outras coisas que às vezes até não é agradável, né? A Deus, ao nosso ser espiritual. Então, é isso que acontece, tá? Com a maioria das pessoas. E às vezes as pessoas, quando estão dormindo, ela não tem consciência disso, elas estão aí fazendo a vontade do homem dela, o homem inferior, o homem do desejo. Por isso que as pessoas estão aí, pessoal. E são manipuladas para continuar aí por esse conjunto que a gente chama de matriz. Todas as coisas foi composição para que você exoberbasse esse homem inferior. Então, o egoísmo, a avareza, né, os desejos, né, totalmente contra aquilo que o nosso Deus estabeleceu para a gente. Por isso que a gente é espiritual. Ai, irmão Samuel, mas a gente é humano, não vai fazer nada aqui, não vai. A gente é, sim, é humano, mas a gente é espiritual, então o espírito precisa dominar o corpo físico, precisa dominar esse homem do desejo. É o que a Bíblia vem nos ensinando para que a gente domine essa parte, né? E a gente procura aquilo que é permitido pelo espiritual que a gente realize aqui nessa realidade. Faça aqui. Então, por isso que Paulo escreve, né? Tudo me é lícito, né? As coisas aqui são lícitas aqui para acontecer, mas nem tudo me convém eu fazer. Então, não posso fazer tudo, tá? Por quê? Porque existe, né, o espírito que está guiando a gente para a gente andar na verdade. Entende, pessoal? Então, essa é a luta, tá? Daqueles que são espirituais, tá, pessoal? E a gente tem dificuldade, né? Aqui há frequências
que estão por aqui é totalmente baixa, é totalmente para a gente se corromper nessa realidade. Por isso que a gente tem que estar sempre nos elevando, elevando a nossa, entendendo as coisas, tá? É isso, às vezes é por isso que às vezes a gente cai, depois levanta e por aí vai, tá, pessoal? Então, mas a gente tem que, como é que se diz? Se espiritualizar. É o que a gente está fazendo aqui, estudando, se espiritualizando a nossa vida, tá? Estudando, né, pessoal? Meditando agora. Meditei agora, orei aqui de manhã. E a gente vai começar agora o nosso estudo, continuar da onde a gente parou, não foi, pessoal? Que é esse tema, né? O que é o egoísmo humano, né, pessoal? É? O que é esse egoísmo? Então, egoísmo porque vem do ego, então vem do homem inferior, o homem do desejo, tá? Vem dessa casca aqui que se chama Samuel, desse avatar. É esse homem. Mas quando a gente desperta a consciência, a nossa alma, a nossa essência, a gente se torna também um homem espiritual. É o qual aí a gente trava a luta em fazer a vontade de Deus, o bem, como fazer a vontade do homem do desejo. Não tem o que fazer, né, pessoal? Mas não tem o que fazer. Então, se você despertou, todo homem, homem e mulher, tá? O homem do desejo, fala mais alto, pessoal. E a Bíblia, tá? É uma correção para esse homem que é espiritual, para que ele ande no caminho espiritual. Por isso que, às vezes, né, a carne não pode agradar a Deus. Paulo escreve, né? Deixe as coisas do mundo, da carne, né? Siga o espiritual. Então, por isso que você vê os apóstolos, né, de Cristo e o próprio Cristo advertindo a nossa consciência. Entende, pessoal? Agora, é uma decisão da sua consciência, porque os, a espiritualidade, né, os seres elevados, né, eles têm livre-arbítrio como a gente tem livre-arbítrio agora. Então, a gente só decide entre o bem e o mal. Se você quer isso ou não quer. É a única coisa, pessoal. Tá? Então, estamos estudando, né, pessoal? Para a gente entender, dando essa introdução para você entender, né? O tema aí, o que é o egoísmo humano, né? E por que não podemos vibrar nesse mal invisível? Então, esse egoísmo, ele se tornou um mal invisível para a humanidade. É um mal invisível, que ao mesmo tempo não está invisível. Está aí, mas as pessoas acostumaram o lado egóico, tá? Porque toda a composição aqui da Matrix foi para alimentar esse lado egóico do homem. Olha aí, todos os setores aí, tá? Que existe na sociedade, você vê que tem esse egoísmo bate forte. E às vezes começa até na nossa família. A nossa família já vai passando essa frequência para gente. Tá certo, pessoal? Então, e por que não podemos vibrar? Por quê, pessoal? Porque é um mal, né? A gente não pode vibrar nesse mal invisível, no egoísmo humano, né? Então, o que é que ele fala? O que é esse egoísmo humano? Ele fala: o egoísmo humano é uma atitude que sempre quer priorizar exclusivamente o próprio interesse, desejo e necessidade, em detrimento do bem-estar do outro. Então, sem se preocupar com nenhum outro.
é o oposto do altruísmo, né? Você viu que a gente ontem falou sobre isso aqui, o altruísmo, que é a pessoa ter compaixão, a pessoa pensar na outra pessoa, a pessoa não só estar preocupada com ela, mas com as pessoas, a maioria das pessoas, não com só da sua família, mas a, preocupado com o ser humano como um todo, tá? Ele fala, esse comportamento varia entre a falta e a consideração pontual e total da incapacidade de empatia nas relações. Então, vai reverberar no nosso comportamento, né? A falta de consideração, né? E a total incapacidade de empatia. Então, são pessoas que vão perdendo a empatia nas relações com as outras pessoas. Por isso que se torna bastante difícil os relacionamentos. Olha agora, pessoal, como é difícil as pessoas, os relacionamentos. O ser humano está levando com a barriga, pessoal. Porque verdadeiramente o relacionamento com vínculo, com amor, com já foi, tá, pessoal? Até nem nas próprias templos religiosos que estão por aí, dificilmente você vê essas coisas. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo aí, o mal invisível está tomando conta, que é o egoísmo. A maioria das pessoas que estão nesses templos estão cheias de ego, estão cheias de egoísmo aí, pessoal. Inveja, né? Várias coisas dentro, pessoas que estão dentro aí. Entende, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira, né? Primeira parte ontem, que a gente falou das manifestações principais, que é o egoísmo comportamental, o egoísmo psicológico e o egoísmo ético. Então a gente viu isso, né? A gente também, ontem a gente viu a diferença entre o egoísmo e o amor próprio. E aí a gente parou aqui, não foi? O egoísmo envolve se preocupar apenas com a sua necessidade, sem pensar nas outras pessoas. É isso que é a diferença do amor próprio, porque o amor próprio, a pessoa está cuidando dela, tá, né? Está cuidando dela, tá para cuidar do outro. Entende? É diferente, tá, pessoal? E a gente precisa ter esse amor próprio para a gente se cuidar. A primeira pessoa que você tem que cuidar é você. Sua consciência tem que cuidar do seu corpo, cuidar do homem, esse homem do desejo, cuidar bem, para que você esteja bem para cuidar do outro. Entende, pessoal? Então ele fala, sem pensar na outra pessoa. O egoísmo é caracterizado como uma preocupação excessiva com os próprios interesses, necessidade e bem-estar sem consideração pelo outro. Então, é aquela coisa excessiva, tá, pessoal? Que é só você e mais ninguém, né? Então, isso que caracteriza que uma pessoa é egoísta. Então, ela está vibrando naquele momento, tá? Ela pode sair desse egoísmo. Ela está naquele momento vibrando nesse egoísmo. É uma vibração que a pessoa entra, né? E é estimulada por esses contextos aqui dessa realidade que a gente chama de matrix. É ensinada a você a se comportar desse jeito. Entende, pessoal? Quanto mais a pessoa
começa a ganhar dinheiro, a ser independente, né? A ter dinheiro, maior o egoísmo dela vai aumentando, o ego dela vai aumentando. Entende, pessoal? É isso que acontece na sociedade, é por isso que é um mal, o mal invisível que está tomando aí toda a humanidade, toda a realidade que a gente está aqui. Por isso que os ensinamentos de Cristo vêm quebrando isso e muitas pessoas não querem, tá, pessoal? Ela quer continuar no homem do desejo, quer continuar no ego, mas isso vai ser uma decisão de cada pessoa, tá, pessoal? Aí, depois de dar essa introdução e explicar isso, né? É bom repetir porque a repetição é a alma da retórica. Então, é bom repetir, tá? Então, o que é que ele fala? Assim, a segunda parte, né? Assim o egoísmo não na convivência em sociedade virou um mal invisível. Então, é o que a gente já falou, né, pessoal? Eu já fui na frente antes de ler isso aqui, tá? Então, ele diz, assim o egoísmo na convivência, né, da sociedade e as pessoas virou um mal invisível, né, para a maioria das pessoas. Então, para a maioria, então, são minorias, tá, pessoal, que não estão vibrando nesse lado egóico. Então, é uma minoria muito pequena, tá? Que às vezes é espiritual, é a pessoa se dedicando, né, a espiritualidade dela, ela não vibra mais nesse egoísmo, tá? Ela é altruísta, ela tá fazendo bem. Então, mas são muitas poucas pessoas que fazem isso. Você vê aí o tanto de religião que tem. Se as pessoas não vibrassem nesse egoísmo, nossa, pessoal, seria ótimo, porque, nossa, os grupos que tivessem aí ajudar muito a humanidade. Mas não é, pessoal. Isso é só uma máscara, é só um engano religioso. É difícil, né, pessoal, essa palavra, né? É difícil a gente engolir, né? Mas o que é que sua alma vai dizer? Vai dizer, você está falando correto, irmão Samuel. Mas isso aqui não é bom de ouvir. A maioria não é bom de a gente ouvir, tá, pessoal? Isso quer dizer que a gente ainda está falhando muito, a humanidade como um todo, tá? O ser humano como um todo está falhando muito. E quem é que vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso é o inimigo, vai ganhar terreno. Vocês vão continuar nos seus egos, no seu egoísmo, você vai continuar aí nos seus, buscando aí seus desejos. E aí, o espiritual não é trazido aqui para essa realidade. Então, é trazido para essa realidade o quê? Um espiritual de baixa vibração. Espiritual que faz mal às pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? É o que está acontecendo, tá? E a matrix que domina aí já é composta por essa espiritualidade do mal, de fazer com que você fique preso, de fazer com que sua consciência não expanda. Olha quanto simbolismo aí teve na Copa, pessoal, para hipnotizar as pessoas. Olha quantas coisas teve aí. Então, se você não acredita no espiritual, essas pessoas aí, que são os líderes aí que estão dominando aí, eles estão fazendo um ritual espiritual para manipular a sua consciência. E está conseguindo, tá? Vocês que não despertam estão conseguindo manipular e estão agindo aqui nessa realidade, fazendo muito mal aí às pessoas.
tá? Eles estão fazendo o ritual deles aí, porque eles acreditam no espiritual. Então, ele acredita, mas eles estão do lado da força negativa, né? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu não acredito nisso. Quando eu vejo uma pessoa falar isso, essa pessoa está sendo dominada por esses líderes que são espirituais, tá? São mais espirituais do que você, tá? Estão fazendo o ritual dele, está dominando, estão fazendo com que você pense assim, dessa forma. Então, é o controle mental, né? Controle mental, controle das massas. E ele está conseguindo. E eu estou aqui no meu canalzinho batendo para que vocês saiam dessa mentalidade, saia dessa programação que vocês foram programados. É uma luta para eu colocar entendimento aqui para as pessoas. Olha quantos vídeos eu gravei, pessoal. Mas, graças a Deus, um punhado de farinha aí, pelo menos, como é que se diz, eu consegui, né, fazer com que abra o entendimento. São vocês que estão aqui ouvindo essa espiritualidade. Pelo menos esse punhado de farinha, tá? Enquanto os outros estão aí totalmente aí perdidos, tá? Em grupos religiosos, sabe, sendo enganado aí, tá por aí, tá? Mas espero que despertem a consciência, tá, pessoal? Então ele fala, a maioria das pessoas, né? Ele fala, porque o egoísmo pode provocar isolamento, conflito e dificuldade para manter relações saudáveis, já que impede a cooperação e o respeito mútuo. Então, é isso que o egoísmo vai provocar, conflitos, né, pessoal? A maioria aí dos conflitos são por causa de egos elevados aí, tá, pessoal? Não tem o que fazer, pessoal. Quanto a humanidade não abrir a consciência para essas coisas, vai acontecer isso aí. Vai ser usado conflito, dificuldade para manter relações saudáveis, então não mantém. Olha aí, pessoal. Eu nunca vi, a pesquisa mostrou, né, que os meio que se diz evangélico, né? Nossa, pessoal, o cara fez a pesquisa dizendo que aumentou o nível de separação entre os casais evangélicos. Você entende agora? Você entende agora como as coisas estão caminhando? Então, nesses que tem um templo lá que diz que Jesus está lá, aumentou o nível lá de separação entre os casais lá. O relacionamento não consegue manter o relacionamento saudável. Briga, e pior que uns estão brigando e estão brigando até hoje na justiça por causa de bens materiais, tá? É isso, tá grudado no ego, o cara fica grudado em bens materiais, dinheiro, né? E é isso que está acarretando. Então, não consegue manter a relação saudável, já que impede, né, o egoísmo impede a cooperação e o respeito mútuo. Então, impede de que você tenha consideração pelas pessoas, né? Cooperar com as pessoas, respeito mútuo para com as outras pessoas. Olha aí, pessoal. Ninguém tem respeito aí pelo outro, tá? Pior quando você tem um cargo, né, acima. Já foi, meu amigo. Já foi, tá? Isso aqui não é uma utopia que eu estou falando. Isso é que a gente experimenta aqui nessa realidade no dia a dia. Olha aí, veja qualquer setores aí. Pode escolher qualquer setores aí. Entende, pessoal? Que é um mal
invisível que está penetrado nessa humanidade e as pessoas estão vibrando, tá? Porque foram levadas, tá? A ficar no ego. Então, daí vem o egoísmo e todas as coisas aqui faz com que você ache que você é melhor do que o outro, se sinta mais, eu sou especial, eu tenho dinheiro, eu sou mais do que ele. Então, começa o lado egóico trabalhar aí. E é isso, pessoal, tá? Até as pessoas vão continuar até quando acordarem para a vida. Aí ele fala, assim na psicologia, então aí já vai entrar com o pensamento da psicologia, né, pessoal? E psicanálise, né? Assim a psicologia, o egoísmo se aproxima do conceito egocêntrico. Então, o egoísmo é aquela pessoa egocêntrica, ela só está centrada nela. Ela acha que todo o universo foi preparado para ela. Tá, pessoal? E nada para os outros, é só para ela, todas as coisas foram preparadas para ela. Então, por isso que na psicologia, esse conceito do egoísmo é considerado como conceito de egocentrismo, egocêntrico, né? Especialmente quando o indivíduo enxerga o mundo apenas a partir da sua própria perspectiva. Então, ele só enxerga da própria perspectiva dele. Ele não está considerando a perspectiva da outra pessoa, o sofrimento, ela não tem empatia pela outra pessoa. Ela diz, meu mundo é esse e acabou, o resto que se exploda aí. Nossa, eu vejo tanto essa frase aí, tá, pessoal? O resto é que se exploda, é que... Entende? Quanto mais você vai fazendo isso, mais vai aumentando esse egocentrismo, o ego, né? E o egoísmo na sua vida. Então, um ser humano, ele está de cooperar um para com o outro, ele está guerreando um contra o outro. Então, quando a gente ficar guerreando um contra o outro, quem vai perder somos a gente mesmo, pessoal. O inimigo vai ganhar. E pior que tem ganhado, né? Aí a frequência do mal tem se espalhado mais do que a frequência do bem aí. É difícil, né? É isso, que essa foi a armadilha aí que o inimigo preparou, que a humanidade caiu. Tá, pessoal? Vamos lá? Então ele fala, especialmente quando o indivíduo enxerga o mundo apenas a partir da sua própria perspectiva. Isso pode ocorrer desde a fase do desenvolvimento da infância. Então, vai sendo alimentado, né? Então, esse lado egóico e o lado, como é que se diz, pessoal? Do egoísmo, já desde pequena. Por isso que tem que ensinar as crianças a lidar com a outra. Ela tá ali com a criança. Você vê que criança, esse é meu, eu não vou dar. Então, já tem que ensinar como saber dividir, repartir, saber se relacionar com o outro. Isso ela devia aprender na escola, aprender em casa. Mas o que é que aprende? Aprende que ela tem que ser melhor do que a outra, né, na escola. Aprende que você tem que batalhar, estudar para ser melhor do que o outro, tá? É incentivado isso pelos pais, pela sociedade. Então, pessoal, você acha o quê? Que o egoísmo das pessoas quando crescer vai ser o quê? Então, é por isso que ele fala, né? Isso pode ocorrer, né? A visão do mundo pode ocorrer desde a fase do desenvolvimento da infância.
E a gente, isso é uma coisa tão natural, tá, pessoal? Que os pais, os professores, a sociedade, quando vai passando para a criança, o adolescente, que a gente nem percebe. A gente está tão acostumado já a vibrar desse jeito que é uma coisa natural aqui nessa humanidade. Mas é um mal invisível que está corroendo o mundo, a sociedade como um todo, as pessoas. E aí? Agora a gente está nesse aperto, nesse buraco. Quem foi que colocou a gente nesse buraco, pessoal? A falta de consciência humana. Então, a falta de consciência humana faz com que as pessoas fiquem atreladas ao egoísmo. E quem é que quer prender a gente nessa prisão? O inimigo. Então, ele prepara tudo aí, tá? Começa a mostrar símbolo, usar feitiçarias, o controle mental, a energia, porque ele sabe que tudo é energia. Eles têm conhecimento, então começa a manipular e a humanidade caiu nesse buraco. E a gente aqui, tá, e como espiritual, está agora vivendo nesse estilo de vida aqui que a humanidade está aqui. Você deu para entender agora, pessoal? Aonde que eu fui me meter? Aí você pensa agora, aonde que eu fui me meter aqui nessa realidade? É isso que acontece. Entende, pessoal? Mas é o quê? Agora a gente não tem o que fazer. Agora a gente faz a nossa parte, tá, pessoal? A gente vibrar numa boa consciência, tá? Não deixar esse egoísmo tomar conta da gente, para ver se alguma pessoa desperta, né, pessoal? Para uma empatia, um altruísmo, né? Umas frequências mais elevadas. Mas é difícil? É difícil, tá? É difícil essas pessoas vibrarem nessas condições. Mas vamos lá, né, pessoal? Continuar aqui a segunda parte. Aí ele fala, assim o egoísmo é visto como um obstáculo para o equilíbrio espiritual. Então, é uma trava, é uma coisa que atrapalha você chegar no equilíbrio. Porque a gente está trabalhando na espiritualidade para a gente chegar ao equilíbrio do nosso ego. A gente viver aqui, mas viver com equilíbrio. Então, o egoísmo atrapalha, ela é uma trava, está entravando você a se equilibrar. Por isso que a gente, então, qual é a minha pergunta lá? Por que não podemos, né, vibrar nesse mal invisível? Por que a gente não podemos? Por causa disso, porque o egoísmo é visto como um obstáculo para o equilíbrio espiritual, então você não chega no equilíbrio, né? Você saber, você é espiritual, fazer as coisas elevadas, mas também usar o seu homem inferior aqui para fazer o bem, para fazer coisas corretas, tá? Então, usando a energia do corpo para fazer o bem. Então, a gente nunca chega no equilíbrio se a gente vibrar nesse egoísmo. O nosso equilíbrio espiritual vai por água abaixo. Não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso. É o que a gente enfrenta. Então ele fala, por isso para o espiritual, para os despertos, superar o egoísmo faz parte do caminho espiritual. Então, para aqueles que são espiritual, desperto, né? Para superar o egoísmo faz parte do caminho espiritual a gente trabalhar o nosso lado egóico, os nossos egoísmos, as nossas coisas. Então, é um trabalho do caminho espiritual. É o que a gente está fazendo.
Por isso que a Bíblia sempre está tirando a gente da carne e levando a gente para o espírito. Então, quer dizer que está tirando o nosso lado egóico para a gente estar no lado mais espiritual. A Bíblia toda é para isso, pessoal. É para nossa consciência, nos dirigir. Entende? Por isso que às vezes tem muitas pessoas que não querem ler a Bíblia por causa disso. Porque há correção da consciência da alma dela. E ela quer continuar no lado egóico dela, quer continuar desejando coisa aqui. Então ela vai acabando entrando na ilusão egóica dela. Achando que ela vai achar felicidade aqui, se ter alguma coisa, se enganar uma pessoa, se fazer isso. Ela vai pensar que vai encontrar felicidade assim. É um engano, caiu no engano, tá? Na cilada. Então ele disse, por isso para os espirituais, para os despertos, superar esse egoísmo faz parte do caminho espiritual. Para atingir um estado de iluminação. Então, onde a gente traz a iluminação é a expansão da consciência, é o conhecimento espiritual. Então você vai trazendo luz para a sua vida, até você se iluminar. No qual o indivíduo tem que trabalhar abandonando sentimento como orgulho, inveja e apego. Então, tem que trabalhar esse lado aí, tá, pessoal? E aí, você tem trabalhado esse orgulho, a inveja de alguém, o apego das coisas materiais? É para isso que a gente é espiritual, tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar esse lado para a gente chegar nessa iluminação, nesse estado de iluminação. Estado, quando eu falo, não é estado da Bahia, de São Paulo, não. Está falando do estado da consciência que você está vibrando. Porque, por enquanto, a maioria das pessoas estão vibrando no egoísmo, né? O egoísmo que é de todos nós humanos. A bagaceira, né? O conhecido também como a bagaceira do ser humano. Então, todos nós estamos vibrando. Por isso que a gente tem que trabalhar os trabalhos espirituais, tá? Para ir abandonando esses sentimentos. Porque tudo são frequência e energia. Abandonando essa energia. Então, abandonando o orgulho. Então, como é que você abandona o orgulho? Sendo mais humilde. Inveja, então, se você tem inveja, então, aquilo é daquela pessoa, não é meu. Deus abençoe ela. O apego das coisas, então, abandonar o apego que a gente tem. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer na gente, pessoal. Para a gente ir melhorando. Ah, irmão, não, isso que nada. Eu vou ser bestalhado aí? Não, Então, se você ficar apegado a essa realidade, por isso que vocês ficam presos. Perde o corpo, vai para o mundo espiritual, fica preso também. Você não avança espiritualmente. E você tem que avançar através do conhecimento. Então, aproveitar a graça de Cristo, né, pessoal? Aproveitar essa graça e ir crescendo. E não fazendo bem. A gente entrou na graça, Deus nos deu essa graça, para a gente começar a se espiritualizar e fazer o bem às outras pessoas. Mas olha agora, pessoal. O que é que as pessoas estão aproveitando, estão desperdiçando a graça que foi colocada? Eu sinto muito, tá? É a maioria, tá, pessoal? Isso inclui todos esses contextos religiosos aí, tá? Não é brincadeira, tá, pessoal? A gente espiritual, a gente passa no apê. Aí ele fala, assim o fato é que o egoísmo não é uma característica inata do ser humano. Muito pelo contrário, ela é uma distinção
aprendida e reforçada pelo contexto em que se vive. Né? Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Ele está dizendo que não é uma coisa que está na gente, tá, pessoal? É a nossa personalidade aqui humana que a gente cria desde a infância. Então, qual a personalidade? A personalidade do homem inferior. Então, desse homem do desejo. Então, desde criança, se a gente vai sendo instruído para o bem, a gente se torna uma pessoa do bem. Mas o pior é que isso não acontece, pessoal. É introduzido o egoísmo a gente, a separação de competição, para a gente competir, para a gente, então, isso desenvolve esse lado egóico do egoísmo na pessoa. Entende? Então, não é uma característica inata, a gente não vê assim. A gente que é espiritual, na hora que a gente nasce aqui, a gente cria, né, essa personalidade egóica que é a personalidade do homem inferior, do homem do desejo. Mas a gente, como espírito, a gente não fez isso. A gente é ensinado aqui, porque a gente nasce como criança, né, pessoal? É ensinado por outras pessoas. E o contexto também, que é o contexto que já é preparado para reforçar, ele fala, distinção é aprendida e reforçada pelo contexto. Então, pela sociedade, pelo contexto da matriz, reforça o nosso lado egóico, o nosso egoísmo. Então, por que as pessoas estão vibrando nesse ego? Por que elas estão nesse egoísmo? Porque já veio desde a infância e é reforçado por esse contexto aqui. Contexto maligno. Que é um separando do outro, um brigando com o outro. Então, o inimigo jogando um com o outro. O ser humano um com o outro. Então, é isso que ele está falando. Então, pelo contrário, a distinção é aprendida e reforçada pelo contexto em que se vive e que começa em nossa relação primária. Então, o que é a relação primária, pessoal? É no contexto familiar. A relação primária do contexto familiar, né? E se instala na teia da sociedade. Então, depois vai se instalar na sociedade, então, na telha. Por que ele falou telha? Telha é aquilo que a aranha faz, né? Então, é nesse emaranhado aí que a gente chama matrix da sociedade. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Aí ele fala, começa a relação primária e se instala na teia da sociedade, tornando a cultura transparente no nosso relacionamento. Então, vai ser instalada na teia da sociedade, o qual vai se tornar uma cultura. Então, vai se chamar até de o comportamento é a cultura, o povo se comporta assim. Uma cultura de transparência no nosso relacionamento. Então, no relacionamento das pessoas, vocês vão perceber esse lado do egoísmo, esse lado egóico, essa disputa, essa briga por as coisas. Vocês vão perceber, não tem o que fazer, pessoal. Tá aí. Tá na estrutura das pessoas, na teia da sociedade. E vai ser até dizer você, já é cultural das pessoas ser assim. Então vai normalizar esse lado egóico, esse lado do egoísmo da pessoa. O qual a Bíblia condena. A Bíblia manda sair desse contexto espiritual. Tá? Vai lá. Vai lá para ela lhe dar água. Aí, leva lá, tá aberto.
Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que olhar, tá? Eu espero que vocês, tá, pessoal? Aprenda esse contexto aí, tá, pessoal? Do que acontece, tá? Então, ele fala que transparece no nosso relacionamento. Então, por isso que vai transparecer no relacionamento aí as pessoas, o egoísmo das pessoas. Não adianta, tá, pessoal? Não julgue aí. Você vai ver pessoas se comportarem assim, não julgue, tá? Porque isso já é uma construção, não só dela, também a ver do contexto social, da sociedade, tá, pessoal? Dessa teia, desse emaranhado que a Matrix fez, tá? E que a gente está aqui. Às vezes também a gente começa a ter um lado egoísta também, tá? Mas a gente tem que, como espiritual, tem que trabalhar o lado do altruísmo, do amor, tá? Não julgue ninguém e não se julgue também, tá? Se você perceber algo, né? Depois dessas informações aqui, começa a abrir o entendimento. Olha aí esse menino! Aí você... meu neto tá aqui, pessoal, chorando. A gente vai terminar aqui, tá, pessoal? Que tá difícil aqui de continuar. A gente vai terminar, deixa eu marcar aqui. Terceira parte. Cadê? Vou marcar aqui terceira parte. Amanhã a gente continua, tá, pessoal? Amanhã eu, com mais calma, com mais tranquilidade, a gente continua a estudar mais sobre isso. Mas é isso, pessoal, tá? Não se culpe, tá? Você perceber que tá nessa, tente se espiritualizar, tente melhorar, tente fazer o seu melhor, tá? Porque é difícil, isso está impregnado na nossa vida, tá, pessoal? O ego, então a gente precisa agora ir controlando e trabalhando esse nosso ego, essa nossa parte egóica, tá, pessoal? E também se você vê pessoas, tá? Da sua família, pessoas, né? Aí na rua, pessoas... Você não julgue essa pessoa, tá? Ore por ela, interceda por ela, tá? Para ver se ela abre entendimento para essas coisas da espiritualidade, para ela melhorar o lado dela egóico, tá, pessoal? Isso já está acontecendo, tá, pessoal? A gente também já teve também influência desse lado egóico, porque a gente tem um lado aqui egóico também. E a gente melhorou um pouco, porque a gente está trabalhando aqui a nossa espiritualidade. A gente está se espiritualizando, a gente está tentando melhorar um pouquinho. Né? Um pouquinho, né, pessoal? A gente já deu uma melhorada um pouquinho, mas precisamos melhorar mais para que a frequência boa seja passada para as pessoas, tá? Então, não se julgue, tá, pessoal? Não julgue a outra pessoa. Vamos fazendo a nossa parte devagarzinho para a gente evoluir espiritualmente, tá bom, pessoal? Não tem o que fazer. Tá todo mundo contaminado com isso, com esse mal invisível. Tá todo mundo contaminado. Eu, você, as pessoas. As pessoas têm mais, mas nós também estamos contaminados e estamos nos limpando dessas coisas. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Porque aqui já vai começar uma agitação. Vamos terminar por aqui. Agradecer a vocês, a Deus. Obrigado aí, tá, pessoal? Pelo carinho aí que vocês estão nos comentários para com a minha pessoa. Obrigado aí, tá? Vamos continuar nessa frequência, tá?
Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!